Boa noite, bem-vindos ao Evangelho da Noite, mas pode ser que seja madrugada, manhã ou tarde, todos são muito bem-vindos, inclusive para que possamos também bem dizer e bem receber toda essa espiritualidade que vai realmente realizar esse culto do Evangelho da Noite. Então, estamos aqui em júbilo, mais uma vez reunidos para realizar esse Evangelho da Noite, o culto do dia 27 de fevereiro de 2025. E, como tradicionalmente fazemos, vamos iniciar fazendo a leitura daquela página de harmonização mental, espiritual. E desta feita, leremos uma página do livro Pão Nosso, que é a lição 141. Ui! Vamos ver aqui a lição 141. Amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidados, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. Com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraterno, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão,
é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças também ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange de espíritos elevadíssimos e benfazejos, e graças às egrégoras do Evangelho da Noite da Aliança da Fraternidade, e graças aos nossos guias e protetores espirituais. Obrigado, Senhor, por toda semana que recebemos, desde o último culto, todo o amparo, toda a proteção, toda a boa inspiração que recebemos desde o último culto. Obrigado por esse amável convite para aqui estarmos realizando esse culto e obrigado por efetivamente termos comparecido. Que os próximos minutos em contato com a equipe espiritual do Evangelho da Noite possam trazer aos nossos lares a sanitização física e espiritual, desses nossos lugares de vivência, possa também envolver, abraçar e conduzir toda essa família espiritual e física que foi abordada na leitura inicial, e possa, Senhor, essa luz das esferas altíssimas vir nos brindar mentes e corações, de forma que possamos estarmos melhores ao final desse culto, de forma que possamos levar para a nossa vida de relação, os lugares onde circulamos, possamos levar essas vibrações auridas. Esteja conosco, Senhor, e dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, nosso lar. E vamos fazer esse início dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, queridíssimos amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para realizar o culto do Evangelho da Noite. Hoje é do dia 27 de fevereiro de 2025, quando então continuaremos a estudar o Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 12, já terminando, que são agora, hoje vamos ver os versículos de 54 a 59. Ai, para quem é assíduo no Evangelho da Noite sabe que eu tenho esse momento de vamos dizer, de profunda
relaxamento físico e espiritual. E é um momento gostoso. Possivelmente há muito tempo, mais de 40 anos, eu fazia uma meditação yoga que tinha uma música parecida ao fundo. E depois, com o tempo, a gente vai frequentando as sessões e vai condicionando, né, esse desarmamento, esse relaxamento em todos os níveis, a ouvir essas músicas. E a palavra também, que eu noto que quando eu leio aí esse pedaço do evangelho inicial também desce assim aquela vibração gostosa de acalanto, de aconchego, que vocês também possam aurir essas vibrações, esses sentimentos, cada um na sua casa, recebendo. Por isso que é importante receber de portas e janelas abertas a equipe do Evangelho da Noite. Então, hoje, essa passagem, o pastorino intitulou As Ofensas. E apenas Mateus e Lucas que retrataram, tá? Então, vocês vão notando que lá no início, os três evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, retratavam as passagens. Mas do capítulo, acho que final do 11 e esse 12 para cá, a gente tem visto Mateus e Lucas retratando as passagens, retratando a passagem, mas cada um com o seu enfoque, né? E trazendo, né, elementos. Que, por exemplo, hoje Lucas, ele vai retratar assim, ó. Disse também a multidão: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizes que haverá calor. E assim ocorre. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto da terra e do céu. Como então não distinguis esta época? Porque não discernis também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, fazei o possível para no caminho te livrares dele, para que não suceda que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e o oficial te lançará na prisão. Digo-te, que não sairás dali até pagares o último centavo. Esse último versículo é bem, para quem é espírita, entende perfeitamente. Está até bem direto, né? Então é interessante como Cristo se dirige, e tem sido assim desde lá do capítulo 9, 10, daqui do Lucas, quando ele começa a andar ali pela Judéia, Galileia, ele se dirige à multidão. Às vezes, ele está falando para os apóstolos, como foi na lição passada, que ele estava dando uma puxada de orelha nos apóstolos, e o Pedro pergunta: Senhor, isso é só para a gente ou é para todo mundo?
E é sempre para todo mundo, né? Inclusive, é um todo mundo ampliado. Por quê? No momento ele está falando para judeus, que é o povo que estaria esperando o Filho de Deus, né, há milênios, durante todo o Velho Testamento. O Velho Testamento é calculado mais ou menos em 1.600 anos, né? O livro, esse livro, que depois vem se chamar a Bíblia, é composto do Velho Testamento e o Novo Testamento. Como todo mundo sabe, o Novo Testamento é quando o Filho de Deus vem trazer uma palavra, né, novas diretrizes, né, para iluminar aquela pegada, vamos dizer assim, né, aquele enfoque do Velho Testamento, que era muito olho por olho, dente por dente, né? Eu vou fazer uma pausa que eu vou espirrar. Ai, espirrei. E aí, tanto é que eu vejo muitas pessoas falando da Bíblia, principalmente os evangélicos, né? E eles falam a Bíblia, mas eu tenho certeza que eles não têm a menor noção do que é a Bíblia, né? Então, tanto é que, comumente, agora nos cultos da televisão, eu vejo muito Velho Testamento sendo estudado, né? Velho Testamento. E lembrando que o Velho Testamento é a religião judaica, né? São os judeus. E aí o Cristo, que é isso que eu estou abordando agora, ele veio porque vem sendo anunciado lá no Velho Testamento há muito tempo, pelos profetas. E aí, quem supostamente estava esperando o Filho de Deus? Eram os judeus. Então ele viria para os judeus. Só que assim, quem é, né? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E quando ele vem e diz, vós sois filhos de Deus, é todo mundo, né? Então começa pelos judeus, porque era o povo que estava supostamente esperando, né? Eles estavam esperando, mas, né, depois quando veio não acreditavam muito, né? E aí, uma parte ouviu e seguiu o Cristo, mas uma outra parte ficou lá na antiga religião, continuou sendo judeu, e o Cristo, que era um ótimo judeu, né, a família toda do Cristo, tinha até profeta, pregadores, né, aquele povo todo que morava lá em Nazaré, era todo mundo judeu e praticante, né? E tanto é que Maria se casa dentro dos esponsais, né? Maria foi dedicada ao templo, ela cresceu no templo, até porque o São Joaquim e a Santa Ana, já tinham idade avançada quando Maria foi concebida. Tanto é que José submete lá o interesse de casar com ela ao templo, né? Tipo assim, um concurso, abriram as inscrições, os jovens e desimpedidos da época se inscreveram, né? Na época era botar o cajado lá na porta do templo, porque a maioria eram pastores ligados à atividade agrária, né? Tinha sempre o rebanho de um bichinho assim para tocar. Como eles são judeus, eram ovelhas, né? Não tinham porcos. Porcos eram o pessoal lá do outro lado do lago, de Genezaré, que não eram judeus. E aí, o cajado de José foi o único que floresceu, que aí era um sinal,
quando puseram lá o cajado, não tinha tratado esse sinal, não. Esse aí foi um sinal interpretado lá pelos sacerdotes. E o José já tinha mais idade do que aqueles outros novinhos, que ele já vinha de segunda núpcias, né? A mulher dele morreu. E disse que na época ele era velho. Ele tinha 27 anos. 27, 28. Não mais que 30. Porque era assim. A gente está falando de uma sociedade, né? Não tem luz elétrica, não tem nada. Qualquer coisa que você pensar aí, não tem. Não tem. Não tem móveis na casa, não tem talheres, entendeu como é que era? O homem vivia assim, bem rústico, né? Então as comidas eram rústicas e os fazeres eram rústicos. O dia acabou, vai todo mundo dormir. O sol levantou, todo mundo acorda. Entendeu? E aí uma mocinha, uma mulher, né, que é uma jovem pré-adolescente, depois que ela menstruava, ela se casava. Porque a família não ia correr o risco dela aparecer grávida e sem pai, que aí depois não arrumava marido. Isso perdurou até agora, aí, né? Uns 60 anos atrás. E aí, então a jovem casava com 12, 13 anos. Para vocês terem uma ideia, aquela festa de 15 anos europeia que a gente herdou aqui, né? A festa dos 15 anos, aí faz um festão, chama os cadetes para dançar com as 15 amigas da menina. Imagina se tem 15 amigas. Se tem 15 amigas, já ganhou um presentão ali. Isso daí era a maneira europeia de apresentar a menina à sociedade, dizendo, ó, ela tá aí, a gente tá colocando ela aí para jogo na roda. Para arrumar marido, quer dizer, muitas vezes já estava até arrumado, né? Porque isso é na sociedade europeia já, né? Mais de 1000 anos, 1500 anos depois. Lá nessa sociedade agrária, uma sociedade eminentemente agrária, eles faziam desse jeito, entendeu? E é por isso que o povo judeu não tem esse tabu com relação a casamento, não. E geralmente o jovem que aparecia para casar também era bem novo. Tinha 15 anos, 16. E aí os pais esperavam que ele já tivesse um emprego, né? Então todo mundo queria, todo mundo da família da noiva principalmente, que tá torcendo pela noiva, tá? Eu não tô contando uma história de gente má, não. Esses eram os bonzinhos, né? Era o pai que era preocupado, que a mulher não tinha lugar no mundo, então ele ficava preocupado em arrumar um marido para ela ter alguém que cuidasse dela. E, eventualmente poderia ser uma família que tivesse muitos irmãos e que tivesse até irmão que ficaria com a irmã, entendeu? Mas, em princípio, a mulher saía lá para a casa do marido, viver lá com a família do marido, vai ajudar lá na família do marido, a criar galinha, porco, a tecer tecido, fazer as roupas. E então Cristo começa a passar essa mensagem para os judeus, e quando ele envia os apóstolos para fazer um teste, ele fala, não vai para Samaria, fica por aqui, que era a terra de judeu. Ou seja, não vai pregar ainda fora, mas vai ter um momento, depois que o Cristo for embora, que eles vão ter que sair pelo mundo, né? E eles aí vão disseminar para fora dos judeus, até porque todos os judeus passíveis de conversão, de aceitar, né? Não é conversão,
aceitar a palavra do Cristo, a Boa Nova, já tinham feito, né? Já estavam seguindo. E aí o que acontece? Ele está falando sempre à multidão. Na multidão tem gente que nem tem religião. Tem gente lá de Mamon, né? Aqueles outros cultos que eram muito materializados, né? Que era todo feito em cima de procedimentos da natureza, mas do judaísmo também, né? Ele era todo feito, só que era ligado ao templo. Era tudo muito externo, não tinha nenhum movimento de melhora interna, né? Que é isso que o Cristo veio trazer, para prestar atenção. E então ele está passando aqui uma descompostura nesses judeus que, né, diz também a multidão: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizes que haverá calor, e assim ocorre. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto da terra e do céu. Como não distinguis esta época? Então ele está falando até em relação a esse momento dele vindo. Ele já fez todos os sinais, né? Os ditos sinais, lá na sinagoga, lendo fazendo uma palestra sobre o Velho Testamento, sendo que todo mundo sabia que ele não tinha acesso aos livros, que ele era filho de carpinteiro, que nem tinha estudado. Então ele fez esses sinais, os da sinagoga. E depois ele vai para a rua e começa a fazer esses sinais que são curas. Cura leproso, coxo, cego, surdo, né? Faz exorcismos, né? Então esses são os sinais. Mas ainda assim, o povo que está lá fora está querendo mais se livrar do espírito ruim, mas nem sempre está associando, entendeu? Claro que ele faz isso depois da palavra, como é até hoje, né? Você fornece algum serviço, uma comida, e depois o alívio, no caso dessas igrejas, né? Fazem um culto para ter o alívio, e depois você fala do Cristo, da mensagem do Cristo, quando é pertinente. E aí ele está falando: como é que vocês não discernem? Por que não discernis também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário, aí essa parte aqui, até em Mateus, é aquela mais conhecida, tá? Quer ver? Ó, em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Sê benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, caminho do altar, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali até pagares o último centavo. A parte conhecida é o versículo 23, 24. Se estiveres, pois, apresentando tua oferta no altar, e aí te lembrarás de teu irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Lembra disso? E isso eu falei quando eu li aqui em Lucas: digo-te que não sairás dali, da prisão, até pagares o último centavo. Está na cara que ele está falando da reencarnação, né? Que você não vai deixar a prisão é aqui, a terra, é a matéria, é esse corpo. Então, assim, digo-te que não vai sair dali até pagares o último centavo, resgatar o teu karma todo. Entende?
Então ele está falando, eu já me apresentei, fiz os sinais, mas vocês, os que tinham capacidade de ler, né, que são são os escribas, os sacerdotes e sumos sacerdotes ligados à sinagoga, mas você vê, ele já está pregando na periferia, que a sinagoga já não aceita mais ele lá. Então ele já fez os sinais da sinagoga, que se a gente lembrar, ele faz esses sinais desde que ele tinha 12 anos. Que vai ter aquela festa, a família vai para Jerusalém, depois eles vão vindo embora, e em dado momento eles percebem que o Jesus não está junto com o grupo da família. Estão voltando para Nazaré. Era o grupo da família. Tinha os primos, né? Tinha todo mundo. E aí, quando Maria e José vão procurá-lo, que levam 3 dias procurando, né? 3, que é um número iniciático, acham Jesus na sinagoga conversando com os doutores da lei e os sacerdotes, sumos sacerdotes, e todo mundo assim, embasbacado, como é que um garoto de 12 anos tinha esse saber, se nem era comum, ainda mais sendo humilde, nem saberia ler, e mesmo que lesse, ele não era da classe sacerdotal, ele não ia ter acesso aos livros. Então ali já fez um sinal. Aí não era para todo mundo ficar, nossa, mas isso é muito impressionante, né? Não, ele vai embora, Maria e José levam ele, e os sacerdotes falaram, opa, vai mesmo, vai embora mesmo. Para bem longe, para não roubar o ganha-pão da gente, né? Porque uma vez que o Filho de Deus se apresentasse, todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, principais do templo, doutores da lei, iam ficar em segundo plano. Então isso é tudo que eles não queriam, né? E aí é muito iniciático, porque ele dá essa chamada, né? Como é que vocês conseguem ler tão bem os sinais externos do tempo, né? Quando é que vai chover, quando é que vai fazer calor, e não conseguem perceber, quer ver a frase? Não é dizer assim, não consegue, olha, eu estou aqui. Ele fala, hipócritas, sabeis distinguir o aspecto da terra e do céu. Como então não distinguis esta época? Que é mais do que ele e a figura dele. Ele e a figura dele são os marcadores, porque ele está trazendo a boa nova. Mas é uma questão da época, né? Então, ele vai falar, aproveita enquanto está aqui, entendeu? Quer ver? Se estiveres, pois, apresentando sua oferta, aproveita essa encarnação, e aí te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa ali sua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois vem apresentar sua oferta. Aproveita essa encarnação. Quando você estiver lá professando, se você está se dedicando a alguma religião, e aí lembra, olha, eu tenho uma pendenga que não está resolvida, procura resolver essa encarnação. Deixa ali, vai lá reconciliar-te com o teu irmão, e depois vem apresentar a sua oferta. Ou seja, aproveitar essa encarnação. Aproveita que você está aqui, aproveita que você está encarnado com esse irmão, porque a próxima vez, para vocês virem juntos a próxima vez, você não sabe quando é que vai ser. Aproveita agora que você está aqui. Em verdade te digo que não sairás dali da prisão, até pagares o último centavo. Então, assim, no caso, a prisão é a encarnação, no sentido de aprisionado dentro de um corpo de carne. Estamos aqui fazendo várias existências para pagar os nossos karmas, e enquanto durante esse pagamento de karma, nós vamos resgatando os nossos débitos e cada vez menos necessitando reencarnar. Que a ideia é depois todos nós, nos livrarmos do corpo de carne, sermos só o espírito, só a energia. Como diz o Pastorino, só a individualidade.
né? Como era o espírito, que vamos ser espíritos crísticos, como era o Cristo. Ele só usou aquele corpo de carne porque ele tinha que lidar com a gente tinha que vê-lo. Mas ele, como espírito crístico, ele já não fazia mais reencarnações e ele não tinha corpo de carne atrelado a ele. Ele era energia pura. Tá? Então, a gente tem que focar nesses objetivos, né? De nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Na página de abertura, a abertura fala da família, né? Que é o primeiro cadinho onde a gente encontra pessoas para as quais nós devemos e pessoas que também nos devem. E a gente tem que fazer esse perdão mútuo e efetivamente, né, realizarmos essa elevação espiritual. Então agora, graças a Deus, nós vamos passar para nosso passe fluídico terápico, que será dado por os nossos espíritos, nossos guias e espíritos protetores. Vocês também podem pedir a Falange de São Francisco de Assis, que é o nosso patrono, ou um outro santo de sua devoção. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a eventual e atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade,
aos nossos guias e mentores espirituais e espíritos protetores, que possamos ter sido visitados por essa caravana benfazeja do Evangelho da Noite, que sanitizou os nossos lares, que reharmonizou e reenergizou da maneira mais confluente, mais harmônica e mais ditosa. Que todos os outros lares coligados do entorno que estejam no alcance desse culto possam também ter sido beneficiados por esse culto. Rogamos ainda, Senhor, um quanto de energia para o planeta Gaia, para essa humanidade encarnada e desencarnada, para todos esses líderes mundiais, espirituais, encarnados e desencarnados, que estão à frente de grupos, de religiões, de grupos religiosos. E muito mais ainda, Senhor, rogar o envolvimento de todos esses irmãos que estão à frente de matéria, de grandes volumes de matéria, quer sejam como postos políticos, quer sejam como bilionários, donos de empresas, pessoas cujos atos, ações têm desdobramento sobre grandes grupos humanos, etnias, populações, que essas pessoas possam ser abundantemente envolvidas, né? Principalmente aqueles com os países envolvidos em querelas. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para podermos colocar as nossas demandas e também para pedir por terceiros. No final de mais esse culto, Senhor, queremos pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, Senhor. Que tenhamos todos uma excelente semana, envoltos nas vibrações do Cristo. Graças a Deus.